Você acredita em autocura? Sim, na capacidade de você produzir a própria cura no seu corpo, nas suas emoções, na sua mente, no seu espírito. Você acredita nisso? Bom, hoje eu vou te contar sobre essa autocura. Aliás, no xamanismo, nós entendemos que todos nós somos capazes de ser a cura. Ser a cura, não estar a cura. Não estar curado, ser curado. Dentro da tradição milenar, a cura é uma frequência. E cada um de nós é capaz de acordar o nosso curador interno. Existem caminhos de diferentes tradições, e na tradição Tubacuaçu nós temos o caminho para o desenvolvimento desse curador interno. Vocês sabiam que nossos pensamentos eles tomam formas? São formas de pensamento. O que nós acreditamos da realidade, será que realmente é a realidade? Será que a realidade é aquilo que aparece visível ou aquilo que ou é difuso? Ou será que existe uma outra realidade? Aquela realidade que a gente coloca que é doída, sofrida, pior, será que esta é a única realidade que existe na nossa vida? Você já pensou nisso? É exatamente para você se aprofundar e pensar mais nisso que hoje estou aqui no nosso Ler para Crer. Vamos viajar, né? E vamos penetrar nesse universo do entendimento desses modelos mentais que podem produzir doenças, mas não vamos focar na doença, vamos focar no equilíbrio, na saúde. A doença como um sinal, a saúde como um caminho. E é exatamente para isso que eu peguei um dos livros mais importantes que trazem esse conceito. Um livro também já antigo, mas essencial. Aliás, ele foi um dos primeiros a abordar esse aspecto de forma tão clara para a maioria das pessoas, ou seja, todas as pessoas podem ler e entender esse aspecto e vislumbrar esse aspecto de uma maneira diferente, proporcionando para a mente da pessoa a capacidade de ver realidades diferenciais daquelas que ela acha que é só aquele peso, só aquela dor, só aquela limitação. E eu vou trazer esse livro para você no nosso Ler para Crer. Antes da gente começar e eu te mostrar essa literatura, esta obra, eu quero te dizer que eu deixei aqui embaixo no um link aqui na descrição um link que você pode acessar e assistir uma aula totalmente gratuita de medicina da floresta, das terapias xamânicas. Nesta aula que eu dou, que eu realizo, eu ensino para você o que é essa medicina da floresta, mostro os caminhos, os procedimentos, trago as orientações em relação ao segredo daquilo que a natureza ensina e te levo à observação do que você pode fazer a mais, ir além, penetrar, se aprofundar nessa sabedoria e neste conhecimento das várias práticas que a medicina da floresta ensina. Aliás, o uso de plantas, de ervas, ervas sagradas, botânica oculta, fitoterapia nativa, além de processos mais internos, profundos, todos dentro da caminhada de transformação do xamanismo, ou seja, que o xamanismo traz para nós e possibilita para todos os seres. Então, basta você, depois de assistir aqui o vídeo, clicar nesse link aqui na descrição e acessar essa aula
totalmente gratuita para você, tá bom? E também quero te dizer que se você ainda não se inscreveu no canal do Xamã Cientista, agora é a hora. Se inscreva no canal do Xamã Cientista. Deixe também aí as suas mensagens, orientações, percepções do que você está aprendendo, se desenvolvendo. Eu quero te conhecer. E também ative as notificações para que você possa ser informado dos novos vídeos, das novas informações que eu estou continuamente passando. Nova Era era um movimento que trazia conceitos inovadores, principalmente ligados ao que é chamado de metafísica, uma compreensão maior da realidade física, alcançando uma realidade interna e ligando essa realidade interna com a espiritualidade. Sem determinar religião ou dogmas, este movimento propôs o ser a penetrar mais em si mesmo e, por sua vez, conhecer mais o seu aspecto sutil e espiritual, e trazer esse aspecto espiritual para a sua vida, para o seu dia a dia. Isto foi a Nova Era. A Nova Era ela começou com literaturas muito importantes, como esta desta autora, que é a Louise Hay. E esta é a obra. Você pode curar sua vida. Quando se fala hoje em dia em autoconhecimento, ou também se fala de livros de autoajuda, este foi um dos principais livros ligados a este conceito de autoajuda que despertaram aqui nos brasileiros, no tempo do movimento da Nova Era, esta visão de como a pessoa poderia se autoajudar. Você pode curar a sua vida, da autora Louise Hay. Louise Hay, editado pela Bestseller. Esse livro é um livro, quer ver, que foi editado em 1984, né? Um livro já antigo. Mas quando você começa a ler esse livro, nos dias atuais, você percebe que a situação interna é a mesma, que tem muita coisa que o livro pode lhe ensinar. A Louise Hay, ela foi uma desbravadora desse conceito, desde a Califórnia, e, aliás, né, teve uma pessoa muito importante desta área aqui no Brasil, que foi o Gasparetto, Luiz Antônio Gasparetto, que trouxe em primeiro momento e divulgou principalmente os conhecimentos da Louise Hay aqui no Brasil. Conhecimentos muito interessantes que traz o conceito da metafísica e que leva ao entendimento de que nossa doença ela provém de padrões mentais. Esses padrões mentais, ou acumulados que geram a doença, ou a doença instalada que geram esses padrões mentais, tem o contraponto dele, ou seja, tem o outro lado, tem o caminho para a solução. E qual é esse caminho para a solução? Ou seja, quando você se vê com uma dor, ou quando você se vê com uma doença degenerativa, ou se você passa por uma situação de qualquer doença, algum momento lhe vem à cabeça o porquê você se encontra com aquilo. Por que você? Por que na sua vida? Por que foi com você? Às vezes, você fica revoltado com a situação, falando, por que eu tenho que passar por isso e o outro não passou, mas eu preciso passar? E essa revolta e essa crítica ou esse pensamento, ele condiz com um modelo de pensamento, uma forma de pensamento, um jeito de pensar, um jeito de acreditar que a vida é daquilo, é daquela forma, e que muitas vezes não tem solução. E esta obra tem como principal objetivo trazer esses caminhos de solução. Então, é uma obra muito
interessante. E eu marquei nessa obra alguns pontos chaves para falar com vocês. Bom, a Louise Hay, como eu falei, ela tem uma capacidade em sua leitura de trazer de forma muito didática. Aliás, nesse livro você encontra até exercícios para trabalhar esses modelos de pensamento. Modelos de pensamento que ficam continuamente em seu ser, que às vezes você não percebe. Mas quando você lê aqui nessa obra, por exemplo, você começa a entender esses modelos de pensamento. E com o entendimento desses modelos de pensamento, você acaba parando para observá-los melhor e observar o quanto aquilo funciona na sua vida e, por sua vez, o que você pode fazer para transformar. E esse é um ponto bastante interessante. E aí, né, eu até marquei um ponto, alguns pontos aqui, como eu falei para vocês, né, e um ponto aqui interessante, olha. Quando somos muito pequenos, aprendemos como devemos nos sentir em relação a nós mesmos e sobre a vida através das reações dos adultos à nossa volta. Então, existem muitos padrões que são impressos como realidade na sua vida, quando, na verdade, ele provém de outros. E, na verdade, aquilo são resíduos, porque não é seu, não é aquilo que você realmente escolheu, aquilo que você realmente quer, aquilo que como você realmente funciona, mas os modelos que você agregou em si e acreditou tanto que virou realidade. E esse acreditar continuamente produz uma realidade que gera efeitos no seu campo mental, gera efeitos nas suas emoções, gera efeito no seu corpo físico, gera efeito na química do seu corpo. Então, esses modelos, eles são resíduos, e esses resíduos podem ser transformados. E este é, de certa maneira, o ponto fundamental dessa obra, de trazer claramente que os resíduos podem ser transformados. Então, você pode curar a sua vida, reflete a intenção de que você pode transformar modelos mentais que você acumulou desde muito tempo, que ainda estão na sua vida, mas que não fazem parte da sua essência. Para isso, você precisa encontrar a sua essência. E como encontrar esta essência? Né? Um outro ponto bastante interessante são os exercícios. Exercícios, por exemplo, como você espelhar os seus próprios movimentos mentais. Você consegue, além porque para você notar, entender aspectos internos, você precisa ver esses aspectos. E como que você vê? Então, tem um exercício, por exemplo, é o espelho. Você espelhar esses movimentos mentais que você tem e entender como eles funcionam. Isso é muito interessante para ser aplicado. São exercícios simples, são caminhos tranquilos de serem feitos, mas muito interessantes e que quando a pessoa realmente realiza, assim, intensamente, ela tem mudanças, ela tem transformações. E uma parte muito, mas muito importante desse livro, que está já mais para o final, começa ali a partir de uma lista do capítulo 15, da página 181 desse livro, porque esse livro ele tem exatamente 251 páginas, né? Mas é uma leitura que você vai lendo e cada vez mais você vai se animando, animando e lendo cada vez mais. E ali, na lista, tem as questões das doenças e os modelos mentais. Então, eu vou falar algumas dessas doenças para te trazer alguns aspectos de visão do que você pode trabalhar dentro de si. Né? Então, nós temos aí, por exemplo, a questão das alergias. Uma pessoa alérgica, as reações físicas, orgânicas, né, as reações bioquímicas da alergia, as relações genéticas de uma pessoa alérgica, ela tem todo um composto, uma situação biológica, física. Mas como que é o seu aspecto emocional? Como é o seu aspecto mental? Como que é o seu modelo de pensamento?
Então, a Louise Hay traz aqui no seu livro, Alergias, causa provável. A quem você é alérgico? Então, é uma pergunta. A quem você é alérgico? Pensa, né? E também uma colocação, negação do próprio poder. Então, nós estamos falando que uma pessoa alérgica, ela tem a negação do próprio potencial que ela é e ela precisa entender de quem ela é alérgica, né? E aí, novo padrão de pensamento. Então, vamos mudar esse padrão, vamos transformar, né? O que que é um padrão? Um padrão é aquilo que se repete continuamente. Sempre que acontece, se repete. Como mudar esse vício de padrão mental, né? Então, um novo modelo. Qual é o novo modelo desse padrão? O mundo é seguro e fraterno. Então, é acreditar na segurança, acreditar nesse fraterno do mundo. Estou seguro, estou em paz com a vida. Veja que é uma afirmação para se trabalhar em relação à alergia. Vamos ver uma outra aí, doença, uma outra patologia, por exemplo, a bronquite, né? Bronquite. Então, bronquite. Vamos lá. A causa provável. Ambiente familiar inflamado. Um ambiente familiar inflamado é um ambiente tóxico. É um ambiente que gera processos, resíduos que pegam dentro e crescem dentro do seu ser e produz algo que limita a sua vida cada vez mais e vai aumentando, e vai aumentando, vai aumentando, como uma inflamação, né? Uma inflamação, a inflamação no seu modelo biológico ela é constituída de sinais, são chamados sinais cardinais da inflamação. Então, a gente pode observar numa inflamação no organismo, por exemplo, ocorrer o rubor, a vermelhidão, pode ocorrer, né, o calor, pode ocorrer também a perda de função daquela região, né, e também um inchaço, o acúmulo de líquidos, que a gente chama também de tumor, ou seja, ali ocorre o quê? Ali ocorre um meio inflamado. Então, você tem uma inflamação na gengiva, você tem uma inflamação na unha, você tem uma inflamação na orelha, essa inflamação corresponde biologicamente a esses sinais. Agora, toda a inflamação ela tem um modelo mental, né? Então, tem um aspecto aí mental também. E aí, associado à bronquite, que quer dizer, né, que corresponde a um ambiente inflamado, é um ambiente assim, é um ambiente que limita, é um ambiente cumulativo, né, que é tóxico, é um ambiente de resíduos que não mudam, que é sempre aquilo, né? Então, ambiente familiar inflamado, gritos e discussões, às vezes, silêncio demais, muito para dentro, muito silêncio, muito sem movimento. E qual é o novo padrão mental? Declaro paz e harmonia dentro e em torno de mim. E tudo está bem. Então, isso é uma afirmação, né? Uma afirmação que a pessoa faz continuamente. E vamos lá, a última patologia, vamos falar de pressão, né? Tem pressão alta, hipertensão arterial, e tem pressão baixa. Pressão alta, causa provável, né? Do modelo mental. Problema emocional duradouros, não resolvidos. Então, aquilo que se acumula, aquelas emoções não resolvidas, né? E aí, libere o novo padrão. Liberto alegremente o passado. Eu liberto o passado alegremente. E estou em paz. Liberto o passado e estou em paz. Nós falamos da hipertensão e a hipotensão, a baixa, né? A baixa pressão arterial. Falta de amor em criança, ou quando criança. Derrotismo, o que adianta? É uma pergunta, né? Não vai mesmo dar certo, então veja como é o derrotismo, o modelo mental. E qual é o novo modelo mental? Aí o novo modelo mental é agora escolho viver no
eternamente alegre. Agora, minha vida é uma grande alegria. Então, vocês entenderam? A literatura ela traz essa transformação de modelos. Nas primeiras partes, vai trabalhando o seu ser para você entender todos esses aspectos, o que são esses padrões mentais, como eles se formam, quais são as características dele, e depois você tem uma lista para observar a sua situação e a transformação dela, tá bom? Você pode curar sua vida, de Luiz e Rey, da editora Bestseller, uma boa literatura considerada como autoajuda e muito interessante para você se trabalhar dentro do seu eu interior. Casa muito bem com aquilo que eu sempre falo, né? Cabeça boa sempre, não certo? Cabeça boa sempre. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, mas antes de eu terminar, eu quero dizer para vocês, se você ainda não se inscreveu no canal do Xamã Cientista, está na hora, se inscreva no canal, ative as notificações para você receber em primeira mão as informações e vídeos que eu vou passando, tá certo? Não esqueça, deixa aí a sua sugestão, coloca também se você leu o livro, o que que você quando você leu o livro, você pode curar sua vida, o que que você sentiu, o que você percebeu, se ele mudou realmente modelos mentais que você tinha ou não, ou se você nunca pensou nisso e você quer ler, comece a falar um pouquinho sobre essa questão que eu acho que vale a pena aí para a nossa vida. E também quero te convidar e te dizer que toda quinta-feira, às 19h30, nós temos atividade xamânica espiritual na instituição Arata Embaetaê, na tradição Tubacuaçu. É presencial, a entrada é totalmente gratuita, e normalmente a gente pede para você 1 quilo de algum alimento para você contribuir para as nossas atividades filantrópicas de auxílio àqueles que são realmente necessitados, tá? Mas aí você entra em contato conosco, a gente passa mais informações, eu vou deixar também aqui na descrição o endereço direitinho, principalmente você que vive em São Paulo, você tem oportunidade de participar. Mas nós recebemos também muitas pessoas de outros estados e de outros países também, que vêm participar das atividades espirituais xamânicas da tradição Tubacuaçu. Está aberto para vocês, ok? E quero dizer também para vocês que eu deixei um link na descrição para você assistir a aula gratuita da medicina da floresta, da terapia xamânica, aonde eu explico a minha história, explico o caminho do que é essa medicina da floresta, a terapia xamânica, os preceitos, as sabedorias, o conhecimento das plantas, do segredo das plantas, do conhecimento passado de geração a geração, e um caminho para você que quer ir mais profundamente neste assunto e aplicar na sua vida as terapias xamânicas. Tá tudo aí, é só você clicar e participar, tá certo? E, olha, agora eu estou fazendo um processo de grande abertura nesse aspecto do conhecimento da medicina da floresta. Eu acho que é muito válido você não perder esta oportunidade. É realmente uma grande oportunidade. Tá bom, gente? Então, quero agradecê-los profundamente, Rishi Kaiará, Porã Eté, e até o nosso próximo Ler para Crer.